Cada grande acontecimento na história do mundo, cada grande pessoa na história do mundo parece estar codificado na Bíblia. Os códigos da Bíblia são uma dramática demonstração que o que temos aqui é o mundo de Deus e não apenas uma tradição histórica. São 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos. São mensagens dadas de forma sobrenatural e projetadas com habilidade. A Bíblia. Códigos e segredos. Como cristãs, a todas as pessoas que visitam esse canal, você está no canal Espada Triunfante. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo. Hoje nós estaremos nos fatos interessantes sobre a humanidade. Iremos trazer à tona um tema que é sobre o Código da Bíblia, né, que fez muito sucesso nos anos de 1990, na década de 90. E estarei usando um texto do saudoso pesquisador Wagner Cunha, que foi um dos pesquisadores do antigo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, fundado pelo Dr. Walter Martin, aqui dos Estados Unidos. E Wagner Cunha foi um grande pesquisador do antigo ICP. Hoje já está recolhido no Senhor, mas o seu texto está vivo aqui para nós usarmos ainda sobre essa questão. Bem, o Wagner Cunha, ele diz o seguinte: tem o nosso Senhor mensagens secretas verdadeiramente escondidas que ele queria que nós achássemos no término do século XX? Será que essas informações encontradas ajudam a mudar nossa era cética com respeito à Bíblia? Bem, verificaremos. O livro O Código da Bíblia, The Bible Code, do famoso repórter e investigador de Nova York, Michel Drones, atualmente um dos maiores best-sellers, ou seja, na década de 1990 foi um dos maiores best-sellers. Ele também é autor de um outro campeão de vendas do New York Times, né, que é um livro Cidadão Ugliness. O Código da Bíblia ganhou destaque em jornais e revistas do mundo inteiro desde a descoberta do afamado Código da Bíblia, que foi muito anunciado na década de 1990 por Drosnin e pelo matemático israelense Dr. Hips. Bem, a premissa dos autores é que o Antigo Testamento, na verdade, é um complexo programa de computador que contém uma série de profecias codificadas no texto, as quais revelam o futuro da humanidade. Isso é realmente o que torna interessante essa questão do Código da Bíblia, né? O chamado Código da Bíblia. A influência desse livro chegou até mesmo aos círculos evangélicos por meios de vídeos, né? Como, por exemplo, a Assinatura de Deus, espantosas descobertas bíblicas, diretamente dirigidos à comunidade cristã, com base no que escrevera o Sr. Drosnin. O código só pode ser decifrado através de operações matemáticas descodificadas pelo mesmo. Hips tomou todas as palavras da Torá, um conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia, e eliminou os espaços entre elas, transformando o conjunto em uma série contínua de 304 a 305 letras. Depois, através de um programa de busca em computador e um código alternado através de igualdade de distância entre as letras, acaba de encontrar nomes e frases afirmando ter descoberto as datas exatas de diversos acontecimentos mundiais, os quais estariam ocultos na Bíblia Sagrada. Os autores desse livro, principalmente o Sr. Drosnin, ele afirma que o homem ter ido à Lua, a ascensão de Hitler, a Guerra do Golfo, e as Primeira e Segunda Guerra Mundiais também estariam nesses códigos da Bíblia. Bem, isso não é algo novo, né? Qualquer um que conheça um pouco da história da igreja verá que esse tipo de interpretação já existia antes. Por exemplo, os hebreus antigos desenvolveram um sistema conhecido posteriormente como gemátria, né, em que todo número tinha um significado oculto
o qual todos os objetos eram detentores. O sistema matemático foi criado para decifrar tais códigos, resultando em interpretações estranhas. A igreja de Alexandria, por exemplo, no Egito, com a sua escola catequética, tendo figuras como Orígenes, que viveu de 186 a 255 depois de Cristo, e o seu professor Clemente, que viveu de 150 a 215 depois de Cristo, admitia entre as aberrações teológicas esta comunidade, ela interpretava com muita simbologia a alegoria do Antigo Testamento. O historiador cristão Eard Kaimes relata que essa escola viu-se às voltas com o paganismo referente à interpretação das Escrituras. Os membros da escola Alexandria estavam ansiosos para desenvolver um sistema teológico a partir do uso da filosofia que, segundo eles, era capaz de permitir uma exposição sistemática do cristianismo. Educados na literatura e nas filosofias clássicas, pensaram que poderia usá-las na formulação da teologia cristã. Ao invés de enfatizarem uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, criaram um sistema alegórico de interpretação que ainda hoje assola o cristianismo. Esse tipo de interpretação baseia-se na suposição de que a Bíblia tem algo a mais, um sentido a mais. Servindo-se da analogia do corpo, alma e espírito do homem, sustentava que as Escrituras tinham um sentido literal e histórico que correspondia ao corpo humano, um sentido moral oculto que correspondia à alma e um sentido espiritual subjacente e mais profundo que só os cristãos mais adiantados poderiam compreender. Esse sistema de interpretação surgiu da técnica usada por Filo, o judeu alexandrino, que procurava aproximar o judaísmo e a filosofia grega a fim de encontrar os sentidos ocultos da língua do Antigo Testamento, que por sua vez seriam semelhantes à filosofia grega. Mesmo estando preocupados com o sentido que o autor do texto queria dar para aqueles que estivessem lendo com a sua aplicação prática às circunstâncias presentes, os homens da escola da Alexandria também estavam interessados nos sentidos ocultos. O método de interpretação tem feito muito mal à causa da interpretação correta da Bíblia e gerado absurdos e até doutrinas teológicas antibíblicas. A obra literária religiosa datada do primeiro século, conhecida como Pseudo-Barnabé, nos mostra o método alegórico de estudo da Bíblia em voga entre os cristãos de Alexandria. Ele alegorizava os 318 servos de Abraão ao se referir à morte de Cristo na cruz, a base de que a letra grega para 300 tem a forma de cruz e os numerais gregos para 18 são as duas primeiras letras do nome de Jesus. Ele se mostra orgulhoso desta interpretação singular de Gênesis 14:14. Ele vai constantemente usando tipologia legítima para a alegoria a fim de fundamentar o significado que quer e dar aos textos do Antigo Testamento. Como já vimos, a procura por significados ocultos nas palavras do Antigo Testamento não é nenhuma novidade e outros tantos exemplos poderiam ser acrescentados aos citados. O código da Bíblia, com o passar do tempo, foi estudado e perdeu a sua credibilidade devido às profecias que não se cumprem, além de sua dependência do computador, pois somente com o uso dos computadores, que é possível a decodificação. Para Drosnin, a Bíblia seria um código elaborado por uma mente infinitamente superior ao do homem, capaz de conhecer o passado, o presente e o futuro. Mas, como ateu declarado, ele diz que o código da Bíblia exige que aceitemos aquilo que a própria Bíblia só nos pode pedir para aceitar, que não estamos sozinhos. Drosnin, ele declara: eu podia facilmente acreditar que o código vem de um ser bom, que queria nos salvar, mas não o Criador. Já Grant Jeffrey, no documentário Assinatura de Deus,
Ele quer que acreditemos que a fonte intelectual do código é o próprio Deus e vai mais além. Enquanto esses padrões incríveis existem no texto hebraico da Torá, nenhum outro texto apócrifo exige esta norma. Nem eles podem achar isto em qualquer outra religião hebreia ou textos seculares, né? Porém, de acordo com o professor William Barik, né, do seminário, mestre seminário, os eruditos muçulmanos fazem as mesmas reivindicações para o Alcorão, citando códigos numéricos como prova de que Deus deu esse livro. É lamentável que pessoas como Hal Lindsey e Jack Vann reconheçam o livro de Jeffrey. Uma das características marcantes das seitas gnósticas que assolam a igreja desde os seus primeiros anos de vida era a imersão de indivíduos nos mistérios não revelados do Eterno, enquanto os apóstolos se contentavam no um mistério já revelado, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 7 a 10. O historiador Paul Johnson, ele dissertando sobre as crenças gnósticas primitivas, ele disse certa vez: os gnósticos tinham duas preocupações centrais. Criam em um mundo dualista do bem e do mal e criam na existência de um código secreto da verdade, transmitido pelos lábios de um profeta ou pelos escritos esotéricos. O gnosticismo, ele nunca morreu realmente, continua a sua existência sob várias formas e sempre mais sutil e atraente, como no caso do código da Bíblia. Bem, se nós formos analisarmos então o código, devido às pesquisas, Drosnin, ele usou a Torá. Então, na verdade, o livro ele deveria ser intitulado, o livro dele, não o código da Bíblia, mas o código da Torá, né? Mas provavelmente com esse título não teria vendido muitas cópias. Drosnin restringe suas declarações e predições, enquanto que o livro de Drosnin é preciso em fatos históricos, como o assassinato de John Kennedy, a Guerra do Golfo em 1991, a ascensão da queda de Adolfo Hitler, das predições concernentes ao futuro, trabalha com possibilidades. Tá? Quando a gente vai ver o futuro, então o livro é impreciso, o livro do Sr. Drosnin, o Código da Bíblia. Bem, sobre os vaticínios do código, o autor ele disse certa vez o seguinte: minha própria opinião é que se trata apenas de uma possibilidade, que a Bíblia codifica todas as probabilidades e aquilo que nós fazemos é que determina o resultado real, conforme a página 17 do livro, dando autenticidade ao livre-arbítrio do homem. Declarações parecidas como essa estão nas páginas 40, 43, 65, 76, 79, 99, 121 e 156, 161 e 168. Até mesmo o Dr. Hips, o homem que descobriu o código, afirma: é literalmente impossível fazer predições futuras baseadas no código. Ele e outros dizem que qualquer aparecimento de profecia é apenas uma simples coincidência ou interpretação aleatória. No entanto, no livro de Drosnin existe uma enxurrada de predições. Mas também existem predições inexatas, nos lembrando assim as profecias do Senhor Nostradamus, né? Bem, um ataque de arma atômica contra Israel foi predito para dia 13 de setembro de 1996, conforme a página 75 e 76 do livro do Sr. Drosnin. Né? Como bem sabemos, tal ataque não ocorreu. Levando em conta este fracasso, decide Drosnin que o que foi codificado de fato na Bíblia era aquele fim dos dias, que começaria em 1996. Em um holocausto atômico, como também uma guerra mundial, seria parte deste último dia. O final dos dias havia começado, em 1996. O Armagedon talvez se iniciasse com um ataque atômico a Israel, conforme está na página 103 do livro do Sr. Drosnin. Bem, o Código da Bíblia também previa que o ex-primeiro-ministro de Israel, morreria até o fim do mandato dele, no caso, Benjamim. Isso está escrito na página 72, 78 e 79. Os defensores de Drosnin argumentam que o mesmo disse ser uma possibilidade,
Entretanto, ele próprio disse que se seguisse apenas o código da Bíblia, teria que dizer que Benjamim, né, caso eleito, não viveria até o fim do seu mandato, conforme a página 72. E é exatamente o que vemos no facsímile da página 79, o assassinato de Benjamim. No entanto, Benjamim, esboçando um enorme vigor físico, entregou o seu cargo no dia 24 de 5 de 99 para o ganhador das eleições, que era um general israelense, mas condecorado de todos os tempos, Edu Barak. Bem, existe também conceitos distorcidos da Bíblia, né? Drosnin acredita que o código da Bíblia seria o livro selado de Daniel 12:4, conforme na página 90 e 99. Entretanto, o que Daniel fala em seu livro é sobre o futuro de Israel durante a tribulação e a segunda vinda de Cristo. Lemos no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel não estava sendo instruído a esconder um livro que seria revelado de alguma maneira ao término dos tempos. As profecias dele estiveram abertas e disponíveis durante quase 3.000 anos, e ele foi alertado que aquelas profecias teriam seu desígnio cumprido, não para ele ver, sim para aqueles que viveriam nos últimos dias. Bem, aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai era realmente um banco de dados interativo, né, diz o senhor Drosnin, olha só, era um dado interativo até ao qual ele agora não tínhamos praticamente um pleno acesso a ele. A Bíblia que Deus ditou a Moisés era, na realidade, um programa de computador. Primeiro foi gravada na pedra, depois escrita em rolos de pergaminhos, depois impressa em forma de livro, mas no código ela é chamada de um antigo programa de computador, conforme na página 95. Em Gênesis 41:45, o faraó nomeia José superintendente de toda a terra do Egito e dá-lhe um novo nome, né? Esafane Paneak. Esse sujeito, esse suposto nome egípcio faria parte desse código da Bíblia, né? Porque esse tem um significado muito claro em hebraico. O decodificador do código. Talvez ninguém tenha percebido isso antes, porque ninguém sabia que havia um código da Bíblia, conforme relata o próprio Drosnin na página 97 e 98 do seu livro. Disse David Hahn, é possível que possa haver algum sobrenatural por trás deste livro, mas provavelmente de fonte errada, né? Então, a gente observa que mesmo apologistas americanos da época que o lançamento do livro foi feito, eles não acreditavam no livro por evidências apresentadas. O Sr. Drosnin declara que todas as Bíblias na língua original em hebraico existentes até agora são as mesmas, letra por letra, conforme ele diz na página 191. Isso simplesmente não é verdade. Há muitas variações de grafia e, sendo assim, há variações nas letras entre os vários manuscritos. Entretanto, por exemplo, não há diferenças textuais importantes que poderiam mudar o significado entre os manuscritos de Isaías, achados com os rolos do Mar Morto, e outros manuscritos posteriores. Há diferenças significativas de grafia. Para o apologista David Hahn, as diferenças constatadas, eles tornam o código inválido, pois qualquer diferença na grafia alteraria o resultado nos manuscritos que se tem em mãos. Bem, a conclusão que nós podemos já chegar diante de tudo isso é o seguinte: somos tomados de profunda tristeza, né, ao ver os seres humanos tentando decifrar a Bíblia, inventando códigos secretos, contando que a Bíblia tem uma mensagem clara para a humanidade. Né? Nós devemos rejeitar essas coisas, porque isso não produz resultados plausíveis. Isso porque sua mensagem se ajusta com precisão ao homem moderno, né? E não precisamos de códigos secretos. Tais pessoas são semelhantes aos descritos por Jesus em Mateus, capítulos 13, versículo 13 ao 15, e em Marcos, capítulo 8, versículo 18, como são nuvens, mas que nunca entendem, veem, mas nunca enxergam. Caro amigo, eu gostaria de fazer um desafio a você, aliás, o mesmo que foi feito pelo pastor britânico chamado J.C. Ryle.
há 100 anos atrás, que é inteiramente relevante para a sua vida. Tu vives num mundo onde tua alma corre um perigo constante. Os inimigos te cercam por todos os lados, o teu coração é enganador, os maus exemplos são numerosos, Satanás está sempre trabalhando para desanimar-te. Acima de tudo, porém, abundam as falsas doutrinas e os falsos mestres de todo tipo. Esse é o teu grande perigo. Para permanecer em segurança, precisas estar bem armado. Precisas tomar nas mãos as armas que Deus te deu para a sua defesa. Precisas entesourar na mente as Sagradas Escrituras. Isto é estar bem armado. A tua reserva de consolos bíblicos é que resta para nós num mundo conturbado como esse. Nesse caso, tu és a pessoa que provavelmente não conseguirá firmar-te na verdade. Eu não ficaria surpreso se viesse a ouvir que andas perturbado com dúvidas e indagações acerca da segurança da salvação, da graça, da fé e da perseverança. O diabo é um antigo e astucioso adversário. Ele é capaz de citar as Escrituras com grande prontidão, quando quiser. Por enquanto, não está suficientemente preparado para combater o bom combate contra Satanás. A espada pende frouxadamente na tua mão. Se isso acontece contigo, és a pessoa que provavelmente cometerá muitos erros na vida. Eu não ficaria surpreso se me contasse que tens enfrentado problemas em tua vida, em teu casamento, em teus filhos, com a tua conduta, seus familiares, com pessoas com quem te associas. Não fiques apenas lendo a Bíblia aos poucos, mas lê em grande quantidade. Lembra-te dos teus inimigos. Arma-te. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Deus gloria, e somente sola Christus é o resultado para o mundo perdido de que nós vivemos nesse século de trevas e de pecados. Que Deus possa guardar a sua mente, o seu coração e que possamos prosseguir esta caminhada cristã tão árdua, tão difícil nesse deserto. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém.